O capítulo 21 do segundo livro das Crônicas trata sobre o final do reinado de Judá, o finalzinho do texto, né? E também o reinado de Jeorão, rei de Judá. E o texto diz o seguinte, sobre o final do reinado de Judá, que inclusive eu já comecei no capítulo anterior, capítulo 20, né? Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, Jerusalém. E seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, filhos de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Ele deu-lhes muitos presentes de prata, de ouro e de objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá, mas o reino deu a Jeorão, porque este era o seu filho mais velho. Bom, então esse foi o finalzinho do texto, né, da história sobre o final do reinado de Josafá. Agora, o reinado de Jeorão, rei de Judá. Logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe. E fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi combatê-los com seus líderes e com todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo, e até hoje Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libna também tornou-se independente, pois Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado, você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente a seu povo. Seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente e terá uma enfermidade no ventre, que irá piorar até que saiam os seus intestinos. O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei, também suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao final do segundo ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Então esse foi o capítulo 21 do segundo livro das Crônicas. Meu objetivo nesse canal é gravar todos os capítulos da Bíblia, do primeiro ao último livro, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui fazer isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas. Aliás, atualmente estou no segundo livro das Crônicas e também já gravei Apocalipse. Próximo vídeo então, capítulo 22, sobre o reinado de Acasias, rei de Judá. Vídeo anterior, capítulo 20, sobre a derrota dos Moabitas e Amonitas contra Josafá. Valeu!